Olá, estamos aqui para dar continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Semana passada, dia 10 de setembro, ministramos sobre o tema de escravos a filhos, Gálatas 4, de 1 a 11. O apóstolo Paulo vinha falando que a lei nos deixa nesse estado de escravidão, de servidão, de encarceramento, mas ele fala isso em todo o capítulo 3, ele mostra que isso é um estágio provisório, até que a fé viesse. Ele usa, inclusive, a expressão de aio. A lei foi um aio que nos levou a Cristo. Aio é a figura dos paidagogos. Eram escravos que levavam os filhos dos seus senhores à escola e disciplinavam esses filhos, eram severos com esses filhos, né? Tratavam-os com severidade, como a lei foi severa para conosco. A lei só nos condenou, só serviu para nos condenar. Só que essa condenação nos leva a Cristo. Eu olho para a lei, olho para mim, me vejo condenado e não tenho outra saída, senão me recorrer a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, foi um aio. Ou seja, assim como o aio, né, os paidagogos levavam as pessoas para as escolas e disciplinavam essas pessoas, a lei nos disciplinou e nos levou a Cristo. Nos levou à redenção mediante a fé em Cristo. Aqui no capítulo 4, de 1 a 11, o apóstolo Paulo fala sobre o tema, né? Nós falamos sobre o tema de escravos a filhos, porque o apóstolo Paulo fala novamente sobre esse tema, mostrando que a escravidão, que quando éramos meninos, né? Ou seja, quando estávamos sob a lei, nós éramos como uma criança reduzido à servidão debaixo dos seus tutores. Ou seja, uma criança, ele tem uma herança para receber, ele tem uma herança, a herança já é dela, pode ser uma conta bancária, né, um dinheiro que está na sua conta, mas ele não pode administrar essa herança. Então ele está sob a servidão de um tutor, até alcançar a maioridade. Essa era a lei, essa era a nossa condição, estávamos sob a lei, tínhamos uma herança, mas a herança não nos apropriamos dela ainda, a herança é a salvação mediante a fé em Cristo, nós não nos apropriamos ainda até que a fé viesse. E aqui no versículo, nesse texto, o apóstolo Paulo fala até que chegou a plenitude dos tempos, ou seja, até o tempo apropriado. Deus preparou o mundo para a vinda de Cristo. E isso é um tema que a gente merece outro estudo, né, sobre a plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, no tempo apropriado, no tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, quando chegou a plenitude dos tempos, em Cristo, nós recebemos a adoção de filhos. Nós fomos adotados como filhos. E diz no versículo 4, 6, que se somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, como filhos, nós não somos mais escravos. Nós clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós temos uma relação de intimidade com Deus. Ele é o nosso Pai, é o nosso papai, é o nosso paizinho. Ou seja, não somos mais escravos, somos filhos. Não estamos mais diante de uma situação de medo. A lei causava medo. Se você fizer isso, acontece aquilo. Se você pisar fora, né, deixar de fazer aquilo, vai acontecer algo. A lei nos aprisionava. Mas agora nós somos filhos, nós não podemos ter mais medo. Acabou essa relação de medo. A fé afasta o medo. Eu tenho visto pessoas dizendo, olha, se eu fizer isso, eu perco a salvação. Eu tenho que vigiar, senão eu perco a salvação. Estou cansado de ouvir pessoas falar isso. São pessoas que vivem escravizadas, sob a lei, sob regrinhas, sob um sistema de religiosidade que não salva ninguém. A única forma de sermos justificados é reconhecermos o nosso pecado e crermos em Cristo. O apóstolo Paulo termina dizendo, olha, eu receio que tenham trabalhado em vão, eu ensinei a salvação pela fé, e vocês agora estão querendo conseguir a salvação pelas obras da lei.
Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Vivem no sistema de regrinhas e religiosidade, quando Cristo já libertou vocês disso. A fé afasta o medo. Tem uma música linda que fala sobre isso. Infelizmente a minha voz não ajuda, mas ela diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Olha que coisa linda. Eu não sou mais escravo do medo. Cristo me libertou da escravidão da lei. Eu não vivo mais assombrado. Por quê? Porque eu agora sou filho de Deus. Que eu e você possa cantar, celebrar essa nova condição diante do Pai e dizer: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você será bem-vindo na Igreja Batista Ebenezer, escolha uma classe lá, né? E todos os domingos, 8h30 da manhã, Escola Bíblica Discipuladora. Você é o nosso convidado.